Temos um desenho feito por uma criança, como capa do nosso estudo de hoje. Há ali uma coisa que falta na casa e que geralmente as crianças desenham. Alguém consegue identificar? O fumo da chaminé. É o fumo da chaminé. As crianças geralmente desenham uma casa, mesmo que vivam num apartamento, desenham uma casa como sendo a sua casa, e mesmo que não tenham lareira, elas costumam desenhar uma chaminé e o fumo a sair da chaminé. Isto fala-nos do aconchego da casa, da segurança do lar. É disso que nos fala a chaminé e o quentinho. Nós vamos fazer um resumo, muito resumido, deixei passar esta expressão, sobre... Não foi isto que nós combinamos? Foi. Foi? Podes passar para o slide seguinte. Está bem. Ainda não. A seguir. A seguir. Não, agora, falas neste e depois voltamos atrás. Podes projetar todos, André, por favor. É que nós temos cá as nossas cabras e quando isto não bate certo... Ok. Esta agora é aqui. Ok. Se quiseres ver por aqui. Deus instituiu a família, fazendo dela um dos seus grandes projetos para a humanidade. E conforme nós temos considerado, há sempre um princípio que nós temos que ter em consideração. Tudo aquilo que vem de Deus e que o Senhor põe nisso o seu coração, o seu empenho, o inimigo redobra-se em esforços para prejudicar e para diminuir o impacto e, se possível, anular esse projeto de Deus. Aconteceu em relação ao homem, cada um de nós individualmente, acontece em relação à própria Igreja e acontece também em relação à família. Satanás tenta destruir as famílias. E nós olhamos à nossa volta e facilmente chegamos a esta conclusão, certo? Divórcios, por um lado, famílias disfuncionais, e se não consegue fazer isto, tenta diluir as características cristãs no seio das famílias. Isto é, que as famílias não apresentem essas características, essas particularidades, porque assim não causam impacto em relação às outras famílias e deixam de ser um testemunho que o Senhor quer usar as famílias para isso também, e deixam de ter esse privilégio, essa possibilidade de serem testemunhos e de serem até um exemplo para as outras famílias. Isso exige da nossa parte vigilância, cuidado e estarmos atentos acerca da responsabilidade e do privilégio de sermos uma família verdadeiramente cristã. E para isso é necessário fazer uma manutenção cuidadosa. Como todos os grandes projetos, é necessário nós projetarmos, depois de o projeto estar finalizado, é necessário fazer a manutenção. Porquê? Porque as coisas naturalmente têm uma tendência para a degeneração. Se nós nada fizermos numa casa, mesmo que ela esteja fechada, passado um ano ela vai estar em condições piores. A família é igual. Nós precisamos disso. Até porque, inicialmente, e isto acontece nos primeiros meses, até às vezes nos primeiros anos, é necessário uma adaptação entre o marido e a esposa e marido. É necessário uma adaptação entre um e outro, e essa manutenção é necessária. Devemos de lutar como guerreiros da fé pela nossa família, usando toda a armadura de Deus. Isto é, se nós nos apercebemos que a nossa família corre perigo, nós não podemos pura e simplesmente desistir. Nós temos que ir ao lugar. Corrigindo aquilo que está errado e, na presença do Senhor, levarmos a nossa família perante o seu trono da graça e tudo fazermos para que a família se mantenha. Infelizmente, nós sabemos que há situações irresolúveis em que não é possível manter a família e nós lamentamos isso, mas nunca desistir sem luta. Não é? Então eu vou pedir à Andréia para recuar para o diapositivo anterior e nós propomos-nos abordar de forma mais ou menos breve
E não vamos fazer uma corrida, se não conseguirmos tocar todos estes tópicos, chegaremos até onde chegarmos. Vamos falar-vos de uma coisa que todas as casas que são construídas por nós têm, que é o caderno de encargos. Alguém aqui está familiarizado com a expressão caderno de encargos, quando se constrói uma casa? Sim? Então, é um contrato que já vamos ver. Uma parceria entre o senhor e a família é muito importante. É importante termos atenção às adaptações e às prioridades de cada família. É importante que cada indivíduo, cada membro da família dê o seu contributo. O contributo coletivo da família, tanto para a sociedade como para a Igreja, é mais forte do que o contributo de cada um sozinho, individualmente. Daí a importância das famílias. A sociedade é feita de famílias, a Igreja é feita de famílias e nós nem sempre temos consciência disso. Depois, é importante que a família seja unida, mesmo que todos os membros sejam muito diferentes, mesmo que um dos elementos da família goste de artes, outro se calhar gosta mais de engenharias, de coisas feitas à mão, etc. Mas é importante que a família se mantenha unida como um todo. É importante que a família tenha projetos comuns, coisas em que a família decide, vamos todos fazer isto, seja uma viagem, seja construir alguma coisa no quintal, seja aquilo que for. E também haver lugar para os projetos individuais. E neste momento nós vamos passar para a oração que devemos fazer pela família. E o Dr. Palmeiro vai orar pela família. Nós vamos ficar mesmo sentados, vocês vão ficar sentados e nós vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pelo privilégio que tu nos has dado de, como seres humanos, termos uma família. Amém. Tu disseste que não era bom que o homem estivesse só. E nós, pela nossa experiência pessoal, nós constatamos esse facto. E tu, Senhor, nos tens proporcionado isto. Podemos ter a nossa esposa, termos o marido, termos filhos e sermos abençoados assim. Amém. Temos este privilégio de... É como que as tuas bênçãos nos sejam multiplicadas também através e na nossa família. E temos dado filhos, alguns têm netos. E tudo isto, Senhor, provém da Tua graça para connosco. Amém. E nesta hora, Senhor, nós te pedimos por cada família que está aqui representada. Se calhar algumas famílias têm feridas que é necessário curar, outras brechas que é necessário reparar. Se calhar algumas famílias estão em sério risco e nós Senhor, te pedimos a sua recuperação. Amém, total, Amém. Pela Tua graça e para que o Teu plano e propósito para cada família aqui representada se cumpra. Amém. Te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria ainda pedir, Senhor, que Tu pegues na palavra que vai ser anunciada e que a repartas por cada um de nós, de tal maneira que ela seja aplicada ao coração de cada um de nós. E cada um de nós, individualmente, receba a palavra e faça a diferença na sua casa e na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, vamos falar do caderno de encargos, que tens experiência do que é um caderno de encargos? Sim, e entre outras coisas é compromisso. Se há uma palavra que possa ser importante neste assunto é haver um compromisso. Nós assumimos um compromisso e muitas vezes nós esquecemos daquilo que nós assumimos. Hoje parece que a palavra em si, aquela chamada palavra de honra, aquilo que a pessoa diz que faz, e porque disse que fazia, a pessoa faz. Isso vai se diluindo, isso está-se a perder. Há quem diga que os contratos hoje são feitos para serem rasgados. E nós vemos isso em vários âmbitos, até às vezes de nações que assumem compromisso com outras nações, com outros povos, estão em guerra, assinam um contrato de paz e passado umas horas ninguém assume nada daquilo que assinou. Há uma diluição, uma perda de valores na nossa sociedade. E isso depois também
tem como extensão a família, acontece também nas famílias. E as pessoas assumem compromissos. E assumem em público até, nos chamados votos de casamento que nós vamos ler. E tantas vezes, mais vezes do que aquelas que nós desejaríamos e que o Senhor desejaria, esses votos pura e simplesmente são esquecidos, colocados de lado. Eu tenho aqui uma folha com vários nomes dos vários casamentos que fiz ao longo dos anos de alguns. Tenho aqui, por exemplo, o Américo e a Ela, onde é que eles estão, e eles disseram isto, que eu vou ler. Diz assim. Eu, Américo Jesus Silva Rocha, ou outro nome, dou-te a Hélia e a Cláudia Vieira Fontes Rocha, certo, Hélia? Sim. Eu dou-te o meu coração, serei o teu amigo constante, o teu companheiro fiel na vida, o teu único e verdadeiro amor. Entrego-te o dom do meu amor, esperarei por ti sempre, para sempre, não importa o que venha a acontecer. Faço na presença de Deus e destas testemunhas a minha promessa solene de ficar ao teu lado, como teu fiel marido, na riqueza e na pobreza, na doença e na saúde, na alegria e na dor, nos bons e nos maus momentos. Prometo ainda construir contigo um lar na fé, honrar-te, respeitar-te e confortar-te na tribulação. Serei aberto e honesto contigo. Saberei rir e chorar contigo, crescer contigo na mente e no espírito e amar-te enquanto ambos vivermos. E de uma ou de outra forma, todos nós que passamos por esta experiência do casamento, nós assumimos este compromisso, nós fizemos este voto. Só que há aqui uma coisa que nós não podemos esquecer. Há um versículo na Bíblia que diz isto. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Isto é, quando o pastor, quando o padre lê estes votos, as pessoas que estão presentes ouvem e são testemunhas disso. Mas há uma outra testemunha que já não está presente, é o Senhor. E o Senhor um dia vai nos dizer: olha, eu estava lá quando tu disseste. E o que eu quero dizer aos jovens é um parênteses que não está aqui nos nossos apontamentos, mas, Andréia, podes passar para o diapositivo que diz: não abdiquem do contrato. Quando um casal faz os seus planos para se casar, são contemplados muitos aspectos, desde a casa, o enxoval, muitas coisas, onde será a festa, quem fará a cerimónia, etc, etc. Frequentemente, a noiva e o noivo esquecem-se de se preparar espiritualmente para o casamento. Eu estou a falar a pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, frequentemente, a noiva casa-se a pensar que vai dar a volta ao noivo em determinado aspecto que não lhe agrada muito da sua personalidade ou do seu temperamento. O noivo casa-se pensando que vai conseguir dar-lhe a volta a ela em algumas coisas que ela parece não gostar tanto como ele, algumas atividades, etc. Isto não vai correr bem. Há um caso na Bíblia em que uma jovem se casou dessa maneira. O nome dela era Lia. Lia casou-se com Jacó, convencida de que lhe ia dar a volta. E a arma que ela usou foi ter filhos, um atrás do outro, filhos dele. Mas isso não resultou. Ele nunca realmente lhe entregou o seu coração. Partir para um casamento pensando, eu vou mudá-lo, ou ele pensando, eu vou mudá-la, é um erro. Acreditem, é um erro. As pessoas não mudam assim, não mudam. Ou o Senhor as muda, ou então as pessoas não mudam assim. É só um à parte. Então, antes de darmos o grande passo, e um passo determinante
para o casamento, é importante pensar, especialmente se há um período de namoro longo, em que deu tempo para conhecer o outro, é importante pensar o que é que está bem neste relacionamento, o que é que não está bem neste relacionamento, e é muito bom fazerem alguns acertos e adaptações antes que um anel assim esteja no vosso dedo. É muito importante e vai-vos poupar de muito sofrimento. Queria dizer especialmente às jovens, mas também aos jovens, que quando vos dizem que casar não é importante, que é só um papel, isso é uma mentira maior que esta casa. Se fosse só um papel e se fosse tudo igual, então por que não arranjar esse papel? Qual é a diferença? É só um papel? Não. É um papel em que tu pões o teu nome, a tua mulher põe o teu nome e a partir daí são dois em um, são um só. Jovens, rapazes, raparigas, não abdiquem deste contrato. Não se juntem simplesmente, não façam isso. Não caiam nesse erro, nessa armadilha. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é que haja, vocês podem argumentar, no primeiro casamento não houve um papel. Pois não, mas no primeiro casamento também só havia um homem e uma mulher, certo? Não havia opções, não havia outras escolhas. E foi Deus que fez esse casamento. Agora temos casamentos feitos por pessoas, é diferente. Então, se vos disserem que antigamente é que as pessoas se casavam e agora não vale a pena porque depois dá muito trabalho quando há divórcio e quase certeza que vai haver divórcio, combatam essa ideia. Essa ideia não é uma ideia que venha de Deus. Deus construiu o casamento para durar, a menos que, mais à frente falaremos sobre isso, surjam circunstâncias que o tornem inviável. E infelizmente isso pode acontecer. E também não acreditem se vos disserem que Deus não se importa se vocês se casam ou não se casam. Isso não é verdade, porque Deus instituiu o casamento e Ele importa-se se nos casamos ou não. No diapositivo seguinte, nós lemos acerca do Senhor sendo Deus de alianças. E eu vou pedir, Andreia, para pôr todos os cliques. Então, Deus, desde a antiguidade, desde o princípio, desde o Gênesis, Deus mostra que é um Deus de alianças, é um Deus que faz contratos com as pessoas. E um casamento é um contrato entre duas partes. Então, desde Adão, quando o Senhor fez uma aliança com Adão e Eva, já depois de terem pecado, e lhes disse que enviaria um Salvador, a aliança que o Senhor fez com Noé, da qual hoje continuamos a ter o arco-íris como um símbolo da aliança entre Deus e Noé. E nós esquecemos-nos, mas Deus é eterno e não se esquece. Assim como Deus não se esquece dos compromissos que assumimos no dia do casamento, Ele não se esquece, porque é um Deus de alianças, Ele não se esquece daquilo que prometeu a Noé, e por isso o arco-íris volta e meia surge no céu. Promessas de Deus a Abraão de fazer dele uma grande nação, a aliança que ele fez com Abraão, existe a nação hoje, que é Israel. A mesma aliança foi feita com Isaac, com Israel, com profetas, com reis, e atualmente nós lemos em Hebreus, no capítulo 12, versículo 24, que o Senhor Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança, a nova aliança da salvação entre nós e Deus, mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Um dia alguém me disse, Clarice mudou-te, de uma forma que eu achei que era depreciativa, como quem diz, agora tu estás pior do que aquilo que eras. Mas sabe, eu estou melhor. E eu respondi-lhe, não, ela não me mudou. Quem me mudou foram as orações dela. As orações dela mudaram. E para uma resposta assim, não houve mais nenhuma pergunta, mais nenhuma afirmação. E, por vezes, voltando um pouco atrás, nessa necessidade de manutenção, nós não casamos com um anjo, temos defeitos, é necessário melhorar coisas. E às vezes essas melhorias não são de fácil aceitação. Temos
temos a nossa dignidade, temos o nosso orgulho, que se calhar é a palavra mais portanto, apropriada. E há coisas, e isso é o privilégio dos casais cristãos, há coisas que o Senhor tem todo o desejo e toda a liberdade, se nós lhe dermos essa liberdade, se nós orarmos ao Senhor acerca disso, acerca daquilo que nós precisamos de melhorar, aquilo que a nossa esposa precisa de melhorar também, o Senhor intervém. Porquê? Porque Ele é o mais interessado em que o nosso casamento dê certo. E assim, leva-nos para o outro slide, que diz assim: este compromisso não desaparece após a festa de casamento. Estávamos aqui. Ok, mas depois eu volto. Este compromisso não desaparece após a festa de casamento, pelo contrário, intensifica-se e torna-se mais forte com o passar do tempo. Agora, eu já disse isto, nós já dissemos isto na primeira palestra, mas eu vou repetir. As famílias cristãs não têm a exclusividade de ter um casamento abençoado. Porquê? Porque há aquilo que nós podemos chamar a bênção comum. E há uma bênção para todos aqueles que queiram formar e que formam uma família. Porquê? Porque esse projeto de Deus não é só para os seus filhos, é para todos. São aquelas bênçãos que nós podemos chamar bênçãos universais. Por exemplo, tentar ser mais compreensível. Nós temos um campo. O nosso campo precisa de água. Ao nosso vizinho, que é um ateu, inimigo de Deus, ou faz inimigo de Deus, e nós oramos para que haja chuva. Vocês pensam que a chuva vai cair só no nosso campo? Não. Também cair no campo do outro. São as bênçãos universais. A Bíblia diz que... Já estou a pregar, calma aí, calma. A Bíblia diz que o sol se põe sobre bons... O sol nasce sobre bons e maus. Sobre justos e injustos. Sobre justos e injustos. São as bênçãos comuns, as bênçãos universais. E é uma bênção universal para cada família. Portanto, só que uma família cristã tem um privilégio maior, tem uma possibilidade maior, tem mais recursos, tem os recursos em Deus. Certo? Certo. E nós podemos clamar a Ele. E nós podemos convidá-lo para Ele estar connosco na nossa casa, abençoando-nos. E isso leva-nos para este slide: homem mais Deus mais mulher. Nesta parceria, Deus não é um elemento passivo e está disponível para nos socorrer e para nos mudar, não para pior, mas para melhor. Já está mesmo. Passamos para aquele diapositivo que diz: os noivos trazem para o casamento hábitos, exatamente, influências da sua família de origem. Frequentemente não contamos muito com isto e descobrimos, depois de estarmos casados, que é necessário conversar, já não para namorar, porque há pessoas que conversam muito enquanto são namorados, conversam horas, se for preciso, uma tarde inteira, e sentam-se a ver o pôr do sol e conversam sobre os seus planos, os seus projetos, onde vão, como é que vai ser, etc, etc, sonham imenso. Mas depois, como disse um certo senhor, quando a esposa lhe disse: então agora tu não te sentas aqui ao pé de mim para conversarmos como antes, ele respondeu: ó mulher, agora estamos casados. Pois, estamos casados, mas agora mais do que nunca precisamos de conversar. Porque há influências que vêm connosco, das nossas famílias, dos nossos hábitos, da vivência que tivemos até ao momento do casamento, e é necessário reconhecer problemas quando os há, limar arestas, estabelecer princípios, fazer escolhas, fazer cedências, tomar decisões, etc. Um conselho: quando quiserem conversar com o marido, não vão de metralhadora apontada, não vão que ele fica. Não é? Não, e fica e depois ele pergunta assim: onde é que está a minha metralhadora? Porque ele vai ripostar, que ele também tem hipótese de ripostar. E também, se quiserem conversar com o marido, eu já tenho dito várias vezes,
Não escolha um momento em que está a dar o futebol com a equipa preferida dele. Por favor, isso não é sensato. Ou então, se ele é muito aficionado de notícias, não escolham o horário nobre das notícias. Não escolham o telejornal das 8 para dizer: olha, agora se faz favor, sentas-te aqui como deve ser, porque tu até és crente. Portanto, faz favor, senta-te aqui, que temos muito que conversar. Já mataram a hipótese. Já não vai dar nada. Pelo menos daquela vez já acabou. Já não dá. Então, estas coisas, queria chamar a atenção para as cedências, por favor, no diapositivo seguinte. Quanto às cedências que é necessário num relacionamento, as cedências são necessárias tanto num casamento como num ambiente de trabalho, num ambiente de amizade, numa comunidade. É necessário às vezes fazer cedências, é necessário às vezes ser generoso ou às vezes extraordinariamente generoso com alguém, perdoando ou dando-lhe espaço, etc. Mas não é justo que seja sempre a mesma pessoa a fazer as cedências. Alto aqui. Não é sempre o mesmo que está errado. Não é sempre a mesma que está errada. Então, é importante que as cedências sejam de parte a parte. Quando devem acontecer? Ambos devem participar neste processo porque isto faz parte do crescimento do casal. E caso não tenham pensado nisso antes, crescer dói. Quem criou filhos sabe que há crianças que sofrem de dores nas pernas quando estão a crescer. Chamam-se as dores de crescimento. Nas famílias também há dores de crescimento. Crescer, aprender, é um processo que dói, custa. Mas, ultrapassando-se a parte da dor, o casal sai muito mais forte e muito mais capaz de enfrentar o que vier a seguir. Porque uma das coisas que faz parte do casamento são as escolhas. Ok, e vamos passar para o slide seguinte. Aqui uma frase que eu não queria que passasse despercebida, que é esta. Amar um ao outro é uma escolha, tal como amar a Deus e obedecer. Nós estamos aqui porque escolhemos estar aqui, decidimos pelo Senhor, certo? Sim. Mas foi uma atitude voluntária da nossa parte. Lançar sementes, que nós iremos ver algumas, é uma escolha. Ou nós fazemos isso, ou não fazemos. Mas a frase que eu quero chamar a vossa atenção é esta. Os dois elementos do casal desejam ser felizes. Nós casamos com este propósito, certo? Porque senão não nos casaríamos. Os dois elementos do casal desejam ser felizes. E agora repare, e contribuir para que o outro seja feliz. Porque se nós forem simplesmente cruzarmos os braços, estamos no nosso casamento de uma forma passiva e ele ou ela que me faça feliz, isso não vai acontecer. Não. Eu tenho que ter uma preocupação com o meu comportamento, com as minhas palavras, de fazer a minha esposa feliz. E haver reciprocidade da parte dela. E se nós pensarmos assim, e se agirmos desta forma, então os dois serão mais felizes. Mas não é eu esperar ser feliz, porque no fundo, é uma atitude egoísta. Eu espero que o outro me torne feliz. Mas se calhar eu não faço aquilo que deveria fazer para tornar a esposa, neste caso, a esposa, mais feliz. E o Senhor deseja que cada casamento seja bem sucedido. Nem todos os casamentos são bem sucedidos. Há pessoas que, infelizmente, passam por experiências muito más no seu casamento e ficam com feridas e cicatrizes o resto da vida. Nós lamentamos muito isso. Não estamos a culpabilizar ninguém, porque não é esse o caso. São situações que acontecem devido à nossa humanidade, devido a falhas de A, B, C, pronto, não importa, não somos juízes, mas nós temos, e deixem-me repetir outra vez, nós como cristãos temos uma possibilidade maior de termos uma família bem-sucedida.
as nossas escolhas, as sementes que nós semeamos, as sementes que nós semeamos. Nós, no casamento, devemos de ter certos comportamentos, nomeadamente, eu pensei em algumas. Sermos generosos para com o outro. Generosidade. Em relação aos filhos também. A nossa casa, a nossa família, ser caracterizada, estar como que imbuída, estar como que envolvida num clima assim. Generosidade. Amabilidade. Disponibilidade para ouvir. Termos aquele sentimento sério, genuíno, de que não temos sempre razão. E às vezes são coisas tão pequenas. E se nós não tivermos cuidado, o inimigo pega nessas coisas pequenas. Um vento que sopra levemente, mas se isso não for tratado, pode-se formar uma grande tempestade na casa e desabar e com a cabeça quente e dizer coisas que o outro não vai esquecer mais. Coisas que a pessoa que as proferiu também não tinha essa intenção e nunca pensou fazê-lo, mas fez e agrediu o outro psicologicamente. Às vezes perde-se a cabeça e fazem-se coisas piores, nós temos conhecimento disso. Faz parte daquilo que o Senhor diz para nós vigiarmos. Nada está garantido. Podemos ter um casamento exemplar. Mas isso não quer dizer que será sempre assim se nós nos descuidarmos e deixarmos de fazer aquilo que nós fizemos para termos um casamento assim. Compreenderam? Nada está ganho, garantidamente. E às vezes, quando as pessoas pensam nisso, há um descuido, numa área, noutra área, e depois olham para trás e o casamento não é aquilo que foi. Descaracterizou-se, perderam-se coisas, ama-se menos, tolera-se menos. E aquele clima de generosidade, de amabilidade, de correção, de respeito para com o outro, perdeu-se. Posso dizer uma coisa? Sim. Acerca das sementes, já falámos sobre algumas, o Dr. Palmeiro falou sobre algumas. As sementes estão constantemente a ser lançadas para dentro da nossa casa. A televisão encarrega-se disso. A internet encarrega-se disso. A publicidade que aparece em toda a parte, até nos outdoors, aparece toda a espécie de publicidade e encarregam-se disso, de lançar sementes de dúvida para dentro da nossa casa, da nossa família, de lançar sementes de um padrão, como o padrão de Hollywood, dos filmes, das telenovelas. Isso, simplesmente, é um padrão que não é cristão e que não é um padrão abençoador. E que aparenta ser aquilo que não é. Aparenta. Mas depois são esses casamentos das telenovelas que acabam em separações muito dramáticas, infidelidades, e depois aparece alguém que diz: "Oh, não amo mais você". Quer dizer, já dissemos que amar é uma escolha. E é uma escolha que se faz diariamente. E é bom amar agora enquanto as pessoas estão cá. Porque depois que as pessoas partem, nós começamos a dizer como ele era tão bom, como ele me ajudava tanto, como ele se preocupava comigo, como ele trabalhava, era tão trabalhador, nunca vi homem tão trabalhador. Pois, mas quando estava ao seu lado, quantas vezes lhe disse isso? Quantas vezes reconheceu o valor dele? Quantas vezes lhe disse: és espetacular, só mesmo tu farias isto, és extraordinário. Temos um bocadinho a ideia de que as senhoras precisam muito deste reforço positivo e os homens, como são machos, não precisam. Não é verdade. Homens e mulheres, no seu interior, no seu coração, são pessoas delicadas, frágeis, que precisam que alguém lhes diga: tu és importante.
Tu és extraordinário nisto e nisto. Não é para mentir. Atenção. Não é para agora, mentir. se vocês puderem ampliar um bocadinho, também tem liberdade. Não, mas não é para mentir. É para dizer toda a verdade. É para dizer toda a verdade. É para dizer toda a verdade, mas com um coração genuíno. É mesmo assim, é mesmo verdade. E eu sinto isso, e eu penso isso. Então essas coisas devem-se dizer. E também não devemos esperar que o casamento esteja por um fio para pedirmos ajuda. Andreia, por favor. Isto também é muito importante. Às vezes as pessoas pedem-nos ajuda. E quando nós vamos para ajudar, para prestar essa ajuda, já não há ponta por onde se lhe pega. As coisas tomaram proporções que às vezes já não é possível recuperar. Não se fez a manutenção. Esperou-se que as coisas ficassem assim presas por um fiinho e qualquer coisinha faz com que o casamento se desfaça. Se calhar, pelo facto de nós sermos latinos, não sei, mas não temos muito o hábito de pedir ajuda. Tentamos encobrir as coisas com aquela expectativa de que as coisas melhorem. Resolver sozinho. Ou então o tempo resolve tudo. Não, às vezes o tempo prejudica ainda mais. Não vamos fazer como alguns utentes. Eu tenho utentes assim. Às vezes aparecem-me lá na consulta. Há tanto tempo você que não vem cá. Às vezes 4, 5 anos. E eles dizem, a gente vem cá, depois você descobre-nos sempre alguma coisa. É o mesmo princípio, não é? Quer dizer, as coisas estão más, é deixar andar. E quando as coisas estão mesmo quase para ir um para cada lado, então é que pedem ajuda. E às vezes nem isso fazem. Não nos dão a oportunidade. Houve uma outra situação que nós nos disponibilizamos, nós telefonávamos, tentávamos falar com as pessoas e tal, nunca quiseram. E um dia disse, ao menos dá-nos uma oportunidade. Mas nem isso. É aquela atitude de que somos autossuficientes, nós conseguimos. E nós precisamos de ajuda em várias áreas e podemos precisar de ajuda no nosso casamento. Agora, temos que ver a quem é que vamos pedir ajuda. Não vamos pedir ajuda a quem se calhar tem mais problemas do que nós, que não consegue resolver os seus próprios problemas. Não vamos contar a nossa vida, as coisas da nossa família, os nossos problemas, a quem não tem capacidade para nos ajudar. E que muitas vezes também já passou por essas experiências e que realmente não conseguiu ultrapassar. Se não ultrapassou as dela, como é que vão ultrapassar as nossas? Temos que ser cuidadosos em relação a isso. Mas, por favor, havendo problemas, e não é nada de extraordinariamente mau haver problemas. O problema reside em não se agir, a não pedir ajuda para se ultrapassar o problema. Ao longo da vida de uma família vão surgindo situações que são muito desafiantes e nem sempre lhes damos a devida atenção. E essas situações requerem adaptações muito frequentes. E um dos nossos aspectos hoje é a adaptação. Por exemplo, quando há um casamento e se assume um novo compromisso, há uma adaptação a esse novo compromisso, a um novo estilo de vida. Vamos imaginar um casalinho jovem que, depois de estarem casados, descobrem que, afinal, costumavam passar o serão de forma diferente. Ele costumava passar o serão no café com os amigos e ela também costumava ir dar umas voltas com as amigas. Mas agora estão casados e isso já não se aplica assim muito bem. Numa primeira fase do casamento, em que há muita paixão, a coisa até vai, mas a certa altura começa a não ir. Então é aí que surge o grande problema. Então há uma adaptação a fazer. Por exemplo, quando nasce o primeiro filho, geralmente ninguém nos avisa de como vai ser quando nascer o nosso filho. Eu tenho avisado algumas pessoas. Vai ser diferente, vai ser extraordinário, vai ser fantástico ser pai ou ser mãe, mas a tua vida vai mudar radicalmente. Radicalmente. Vai entrar um terceiro elemento na família que vai
pôr à prova o relacionamento do casal. E não, a mãe não está agora completamente apaixonada pelo bebê em detrimento do marido, não é isso. Ela simplesmente tem que prestar muitos cuidados ao bebê, tem que lhe dar toda a atenção, tem que o amamentar, tem que lhe dar bem, essas coisas todas. E, portanto, há uma adaptação a fazer. E nem sempre, no casal, as coisas são feitas de forma a que ambos percebam que a mãe tem um papel, mas o pai tem um papel igualmente importante. O recém-nascido precisa de estar ao colo do pai, tanto quanto ao colo da mãe. É certo que a mãe, nos primeiros tempos, é a sua fonte de alimentação, mas o pai é o braço forte. O pai é a força, é a segurança daquele recém-nascido. É importante o abraço do pai, que é totalmente diferente do abraço da mãe. E o recém-nascido precisa de sentir essa segurança. Quando o pai ajuda a mãe a cuidar do bebê, ele está simplesmente a ser pai, não está a ajudar. Tirem da cabeça a ideia de que vão ajudar a mulher a cuidar do bebê. Não vão ajudar, vocês vão ser pai. Assim como a mulher está a ser mãe quando cuida da criança. Não há cá ajudas. O filho é dos dois, certo? Quando começa a ser necessário educar a criança, e começa a ser necessário desde que ela nasce, não é? Esta partilha de tarefas entre o casal é de suma importância. A criança precisa de ver que o pai e a mãe partilham o amor que têm para com a criança, partilham o cuidado que têm com a criança. Já agora, sabem porque é que algumas crianças, à hora de irem dormir, têm sede, querem água? A mãe vai buscar água. Tem fome, o pai vai buscar uma bolacha. Depois deitam a criança, mas a criança quer segurar na mão da mãe e depois quer segurar na mão do pai. E depois a criança adormece e à meio da noite acorda e diz outra vez que tem fome, desta vez quer leitinho. À colher. À colher, não quer no biberão, quer à colher. Para demorar mais tempo e estar mais tempo com o pai. E vocês perguntam, mas esta criança não é normal, porquê? A criança está a ser absolutamente normal. A criança está a testar se os pais estão de facto disponíveis para ela. Alguns pais resolvem isso dando umas palmadas à criança e deixando-a chorar até adormecer. Errado, muito errado. A criança está à espera de poder confiar no pai e na mãe para suprirem as suas necessidades, para o confortarem se ele tiver medo ou se sentir sozinho. Ok? É isso que as crianças fazem. E nós vamos orar juntos. Esta oração são 3 diapositivos com poucas palavras e vamos encerrar o nosso estudo de hoje assim desta forma. Eu vou pedir para ficarmos todos de pé e juntos lermos esta oração. Senhor, obrigado por seres o meu Deus e por seres um Deus de alianças. Obrigado por te importares comigo e com a minha família. Obrigado por me dares a oportunidade de corrigir o que não está bem na minha casa. Estou consciente de que não sou capaz de edificar sem a tua ajuda. Preciso de discernimento e sabedoria vindos de ti e da tua palavra. Ajuda-me a reforçar os alicerces da minha casa. Capacita-me para criar tradições santas e saudáveis com a minha família. Abençoa-nos e protege-nos segundo o teu bom plano para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. E abençoe as vossas famílias. Se porventura as coisas não correram como vós desejarias, tendes filhos, tendes netos, que o Senhor abençoe as vossas vidas, os vossos filhos, os vossos netos, as famílias dos vossos filhos e da geração que se seguirá. Amém. Amém.